Bom dia, irmão, bom dia, irmã, bom dia a todos que estão nos assistindo nessa segunda-feira, acompanhando a leitura do nosso alimento diário, onde o tema é preparar o material para edificação. Louvado seja o Senhor, estamos na semana 3 e o tema da semana 3 é o caminho de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. O teu versículo para ler em oração é Lucas 9:22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelo ancião, pelo principado, sacerdote e pelo escriba, seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. Louvado seja o Senhor. Então vimos, irmão, e o Senhor Jesus, ele estava decidido a ir a Jerusalém. Por quê, irmão? Então, por causa da edificação da igreja. Contudo, durante essa etapa de processo de descer a Jerusalém, irmão, ele deixou para nós muitas lições. Eu e Sé, né? Precisamos, né, desfrutar da palavra do Senhor. O Senhor deixa muita lição para nós. Então, nós devemos seguir essa lição e o Senhor deixa para nós. A seguinte visando a edificação a nós mesmos, a lição principal que o Senhor deixa para nós é o amor, é expressar o amor. Sim, para edificação você precisa amar. Se você for fazer uma coisa em sua vida, se você estudar ou escolher uma profissão, o primeiro item é gostar da profissão. Gostar, né? Gostar é amar a profissão que você vai fazer. Se você for construir uma casa, você vai fazer um modelo da sua casa para você amar. Então o Senhor deixa essa lição, irmão. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, em primeiro amor, precisamos amar o que nós vamos fazer. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor, irmão, ele mostrou essa lição para nós, ali para edificação da igreja, né? Ele amar a igreja. Então podemos ver isso em Lucas 10, 25, 37. Isso é, irmão, né? Ociar os talentos. O Senhor nos concedeu, utilizando a ferramenta disponibiliza para cuidar das pessoas. Posso orar por você, visitá-la, né? Senhor Jesus, supri-la com a palavra de Deus. Então a gente viu e é necessário, irmão. Então Jesus Cristo começou a mostrar ao seu discípulo e era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, principados, sacerdotes, escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus, quando foi ali a Jerusalém, irmão, a multidão proclamaram ele como um rei. Ali ele foi examinado pelos principados sacerdotes, anciãos do povo, pelos hebreus, pelos fariseus, pelos saduceus. Vimos que ao longo dos próximos dias é necessário que eles fossem examinados. Para o motivo, irmão, vinha as 3 festas da Páscoa. Então, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então, o Cordeiro Pascual, irmão, ele passou por todo esse processo para a edificação da igreja. Por fim, nosso Senhor Jesus foi aprovado e ali todos ali religiosos, postos examinaram, ficaram ali passivos, né? Foi aprovado o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Então a gente vê ali no versículo 26, Mateus 16, 21, irmão, e era necessário. Também, antes desse versículo, o 16 até o 17, era necessário que o Pai, né, revelasse o ministério dele. O ministério de Deus, irmão, é Cristo. E o ministério de Cristo, irmão, é a igreja. Então foi necessário levar ali os 3, né, discípulos dele para se revelar. Senhor Jesus, para a edificação da igreja. E ali ele se revelou, né? E ele diz, né? Nesse texto Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Isso mostra, irmão, e a igreja, a importância para Deus, a edificação da igreja. Isso ele precisava, né? De sua igreja edificada para enfrentar o seu inimigo. Louvado seja o Senhor. Então tudo isso está no planejamento do Pai. Tudo para conseguir o plano, Jesus precisava passar por algumas etapas e seguiram para Jerusalém. Até então Jesus vivia na região da Galiléia, irmão, depois Nazareno, Cafarnaum, mas a Galiléia decidiu a ir para Jerusalém. Então a ida de Senhor para Jerusalém, irmão, era um plano do Pai, era necessário, irmão. A festa da Páscoa aproximava conforme o mandamento de Deus do Antigo Testamento. Os judeus comemoravam, né, 3 festas atual: Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Então era necessário ele passar por esse processo e esperar até o tempo certo para ir para essa festa, uma vez que ele já foi examinado ali nas festas.
Então os judeus deveriam 3 vezes ao ano subir ali para Jerusalém, né? Senhor Jesus. Então o Senhor também precisava subir a Jerusalém. Por ser judeus, Jesus precisava comparecer às festas, e aí começou a primeira etapa. Foi a primeira etapa, né? Subir a Jerusalém. Senhor Jesus. A segunda etapa, como vimos, ele foi examinado ali pelo sacerdote, Senhor Jesus. E vimos que a terceira etapa do Senhor foi morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Isso para nós, irmão, a lição mostra que o Senhor Jesus, ele não pulou nenhuma etapa da sua vida. Ele fez tudo e o Pai planejou. Conforme planejando o Pai. Semelhantemente, nossa experiência deve ser a mesma, Senhor. E devemos seguir esse modelo do nosso Senhor. Não devemos pular etapa em nossa vida, mas devemos, diante do Senhor, buscar, né, o que nós estamos passando. Se nós estamos passando dificuldade, não devemos murmurar, irmão, mas devemos ir ao Senhor, buscar o Pai, a orientação do Senhor. Então, seguir a etapa do Senhor em nossas vidas. O Senhor ali, ele não pulou nenhuma etapa, né? Ele cumpriu todas as etapas e era necessário, irmão, para a edificação. Mas o Senhor passou essa etapa toda por amor, irmão. Por amar a edificação do Senhor. Por amar, nós devemos, irmão, nos entregar. Senhor Jesus. E não questionar o nosso Pai, porque estou passando por essa dificuldade. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você vai passar. Mas Deus, irmão, ele espera que você se volte para Ele e dependa dEle. Então o Senhor ali, irmão, ele dependia totalmente do Pai. Então ele não fazia nada em ele mesmo. Ele nem adiantou a ida, nem também atrasou a ida. Muitas vezes no nosso viver, em muita nossa experiência, nós avançamos etapas e terminamos causando mais problemas. Ou às vezes nós adiantamos e criamos mais problemas. Nós precisamos seguir esse modelo do nosso Senhor. Ele ia a Jerusalém ali, ele foi, né? Ele sabia que ia passar, mas ele não atrasou, nem adiantou, né? Senhor, isso deixa para nós, né, uma grande lição, irmão. Devemos depender totalmente de Deus. Senhor Jesus. Então o Senhor tinha um foco ali, né? Ir para Jerusalém, passar por esse processo, você está decisivo, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos, irmão, ter em nosso viver, Senhor, em nosso casamento, no nosso trabalho, tudo precisamos ter um foco. É o plano de Deus na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, irmão, está no plano de Deus. Só quando nós antecipando, né, as coisas e termina dando errado. Por exemplo, Pedro, muitas vezes na sua vida, ele se antecipou-se. Ali, onde foi o Senhor obrado o imposto, Pedro se antecipou e somente para imposto, ele antecipou esse paga. E teve a consequência de ele depois ter de pescar um peixe para pagar o imposto. Isso ele precipitou-se. E muitas vezes na nossa vida nós somos precipitados em muitas coisas, em muita decisão. Falamos antes, não pensamos. Senhor Jesus, então precisamos em nosso viver, irmão, depender totalmente do Senhor. Então o Senhor estava decidido ali para Jerusalém, morrer na cruz ali, né? Passar por esse propósito para gerado a sua igreja. Um homem, Jesus, tinha a sua própria vontade, mas sua sujeitou à vontade de Deus, sem questionar. Por isso, o texto bíblico afirma que não receberemos, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. É firmeza de caráter do Senhor Jesus. Querido leitor, o Senhor Jesus passou por todo esse processo, porque desejava a igreja edificada. E para isso ocorra, a única opção era enfrentar tudo que o Pai lhe reservava. Louvado seja o Senhor. Então nós precisamos ter essa visão, esse caráter e depender totalmente do Pai. Louvado seja o Senhor. Nessa manhã gostaria de fazer uma oração por você. Senhor Jesus, nessa manhã te louvamos, te agradecemos por essa palavra. E na nossa vida espiritual, financeira, familiar, a gente não pule nenhuma etapa, mas dependa totalmente do Senhor. E o Senhor planejou a nossa vida. Continue abençoando todas as famílias, todos os ouvintes que estão nos acompanhando na leitura desse alimento diário. E a paz de Cristo esteja com todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.